aula que é para eu me sentir em casa, tá, gente? Eu vivo na escola, aliás, eu quase nasci na escola, né, mãe? Filha de professor, vocês sabem, né, gente? Então eu agradeço, viu, seu Raimundo? Mas aula é uma coisa assim muito pesada, se eu for dizer, né? Algo que a gente está acostumada, mas o que a gente traz aqui é uma reflexão para vocês. E eu fico profundamente feliz em encontrar os amigos, né? Rostos amigos aqui, e essa oportunidade de estar aqui, que eu acho que é o mais importante. Porque como nos disse o Wagner na semana passada, nenhum palestrante tem nem mesmo a ousadia de achar que vai tocar todas as pessoas. Não vai, né? Nenhum palestrante acha que, se eu vou... Nós não somos showman, nós não somos popstar, né? Nossa função não é essa. Então nós não tocaremos o coração de todos. Com sorte, um palestrante pode tocar o coração de uma ou duas pessoas. Não que a gente não desperte a atenção de vocês, isso é outra coisa. Vocês podem estar pensando, mas tocar o coração é uma coisa, né? Agora, eu acho que eu vou transformar a vida de algum de vocês? Não, nem tenho essa pretensão. Até porque a única pessoa a quem eu posso transformar a minha vida é a mim mesmo, né? Eu só posso transformar a minha vida. Eu não posso transformar a vida de ninguém. Às vezes a gente quer... Que mãe que nunca quis transformar a vida do filho, que fosse do jeito que ela queria, que ela acha que é o certo, né? Quem que nunca quis transformar o marido naquele jeito que a gente gostaria que ele fosse? Não é verdade, meninas? Elas estão tudo concordando. Mas não nos cabe isso. Se nem mesmo Jesus violou nenhuma consciência, quem somos nós? Né? A grandeza de Deus está nisso, nas diferenças, e que cada um aceite a sua palavra como toca o coração naquele momento, e cada um tem o seu tempo de despertar. O que nós trazemos aqui, nós, os palestrantes da casa e os palestrantes de fora, são ideias, são reflexões, são novidades, como diz o seu Raimundo, né? Então, nós trazemos alguma coisinha para a gente poder pensar durante a semana. E a última vez que eu estive aqui, né, no nosso último encontro, eu trouxe uma reflexão que era sobre o amor de Deus. E nesse dia que eu falei sobre o amor de Deus, eu citei as 3 revelações. E aí eu fiquei pensando, porque eu sei que aqui tem pessoas que estudam muito mais do que eu. Pessoas estudiosas, que com certeza sabem de cor e salteado todas as coisas. Mas eu também pensei que em alguns momentos vêm à casa espírita pessoas que não frequentam, que podem estar frequentando pela primeira vez, que podem ser novos na doutrina e não conhecem alguns aspectos que pra gente, que está acostumado a falar, a gente já conhece. Então eu falei, vou falar das 3 revelações, porque parece que ficou uma coisa meio assim, né? Não vamos falar das 3 revelações, porque eu acho importante. Então eu trouxe hoje o capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, que é esse capítulo que fala sobre as 3 revelações. Esse capítulo, que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, só lembrando também, gente, para aquelas pessoas que de repente não estão muito, né, familiarizadas com a doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Evangelho que tem na Bíblia. É o mesmo Evangelho. O que muda no Evangelho segundo o Espiritismo são 2 fatores. O primeiro é a organização. Ele é organizado de uma forma diferente. E a segunda, ele tem um comentário de Kardec à luz da doutrina espírita e alguns espíritos também que deixam a mensagem, né, na instrução dos espíritos sobre a égide do Espírito de Verdade. Então, essa é a diferença básica, mas é o mesmo Evangelho. Lá no caso da Bíblia, ele é dividido em livros, que seriam os livros dos evangelistas, Lucas, Mateus e tal, e é em ordem cronológica. Já o Evangelho segundo o Espiritismo não é. Ele é reunido por áreas de conhecimento, vamos dizer assim, usando um termo bem pedagógico. Ele é por lições. E às vezes, eu acho que é muito complicado para a pessoa que não tem familiaridade entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu mesmo não gostava muito dele, porque como uma boa historiadora, eu gosto das coisas em ordem cronológica. Mas um dia eu entendi que a ideia do Evangelho
não era contar uma história, porque a Bíblia, ela conta uma história, mas o Evangelho não era contar uma história. O Evangelho é uma cartilha, e a cartilha é reunida por conhecimento, por conteúdo. Quando foi criado o Evangelho, foi para evangelizar as pessoas, para que as pessoas se tornassem melhor, não só aquela época, mas agora também. Por isso que a gente está sempre relembrando. Eu adoro o Evangelho, e por mais que eu leia ele toda semana, toda vez eu encontro alguma coisa diferente, como falou o Sr. Raimundo. Eu sempre estou achando novidade ali, eu sempre estou vendo uma coisa que eu não via, porque o Evangelho, apesar dele ser muito simples, porque o mestre era muito simples, ele é carregado de significados, não de interpretações, porque o mestre também deixou tudo muito claro, não tem essas interpretações fantasiosas, é aquilo, mas tem muitas camadas o capítulo. Então tem vários ensinamentos, cada capítulo do Evangelho tem vários ensinamentos, como uma boa cartilha. Nesse capítulo 1, que não é um por acaso, ele não foi colocado ali um aleatoriamente, ele vai falar sobre um dos pilares da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem 5 pilares, que a gente sempre fala aqui. Não vou falar todos, vou deixar, quem sabe, na próxima palestra, senão a gente fica alongando muito, Mas um desses pilares é a crença em Deus. É a crença em Deus. Aliás, não é um dos pilares da doutrina espírita, é um pilar de qualquer religião. Quase todas as doutrinas, quase todas as crenças, doutrinas, elas acreditam em uma força maior, que seria Deus. Quase todas, tá? Por que eu digo quase todas? Porque o ateísmo não acredita, mas o ateísmo não é religião. O ateísmo não é religião, tá? O ateísmo é uma crença. Eu acredito que não existe nada. Religião, o próprio nome já está dizendo, religião vem de religare. Religar a quê? Religar ao Pai, religar àquela força maior, religar a esse cosmo ou ao Criador. É voltar a criatura ao Criador. É isso que significa religião. Então, quando nós buscamos uma religião, com certeza essa religião acredita em alguma coisa superior. Isso, todas as religiões têm essa base, esse princípio básico, que é a crença em alguma coisa. Algumas religiões são politeístas, acreditam em vários deuses. Alguns acreditam num cosmo, alguns acreditam que Deus chama Alá, alguns acreditam que chama Jeová, e assim, uma sucessão de nomes. Mas o importante é que nós acreditamos em Deus, essa força maior, essa criação que nos criou, esse grande Pai, como nos disse o Cristo. Então esse Evangelho vai falar disso. Mas ele traz também uma outra ideia muito interessante, que é a evolução. Então esse capítulo vai tratar do quê? De evolução, que é também uma das coisas que mais nós vemos na doutrina espírita. Nós estamos aqui para evoluir. A gente não ouve isso toda vez que vem? Não ouvimos direto? Nós precisamos evoluir, Então esse capítulo vai falar de evolução. E quando nós falamos em evolução, nós temos que pensar sempre em 3 aspectos diferentes. A evolução se dá em 3 aspectos diferentes. Primeiro aspecto, o aspecto individual. A evolução é individual. Segundo aspecto, a evolução física do planeta. E terceiro aspecto, a evolução da humanidade vinculada a esse órgão, vinculada a esse planeta. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. A evolução individual, acho que todo mundo sabe, É a tal da reforma íntima, é o nosso progresso individual, aquilo que nós fazemos e precisamos fazer por nós mesmos para nos tornarmos melhores. E aqui na Terra, nós temos encarnados e desencarnados vários espíritos. E esses espíritos, como está mesmo dizendo no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que vai falar da ordem dos espíritos, Se alguém quiser pode dar uma pesquisada lá, que a gente também não vai aprofundar. Fala que na Terra, quando eu falo na Terra, eu não estou falando só de encarnados, tá? Na Terra
estão vinculados vários espíritos de ordens diferentes. Então pode ter uma pessoa excelente, maravilhosa do ponto de vista espiritual e uma pessoa não tão bacana ali, não tão evoluída. E nós convivemos todos no mesmo orbe, certo? Isso aí é uma coisa que acontece. Mas lá nessas questões também do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que, diante de tanta diversidade de espíritos, nós podemos classificar os espíritos em 3 ordens. Primeira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons. E terceira ordem, espíritos puros. Acho que ninguém precisa dizer pra gente onde a gente está, né? Não sei se eu preciso fazer um chá revelação pra gente aqui agora, da nossa posição espiritual, né? Então, dentro desse mundaréu de gente, né? Eu gosto da palavra mundaréu. Desse mundaréu de gente que convive no planeta, nós estamos aqui todos reunidos. Isso não acontece na erraticidade, tá? Na erraticidade, no momento que nós estamos desencarnados, ainda vinculados ao planeta, lá não, lá tem separação. Então, os espíritos menos evoluídos estão dentro da Terra, nas cavernas lá, nos precipícios, nas cavernas abismais. Nós temos o umbral, o baixo umbral, e aí tem todas as camadas que nós conhecemos aí na doutrina pelas 7 terras, né? Claro que não é uma terrinha em cima da outra, isso aí a gente está falando de vibração, né? Uma coisa meio física quântica, né? Uma coisa assim, tipo, vou usar um termo, acho que me fugiu um termo que seria que a gente usa bastante, mas nesses campos vibracionais nós estamos separados. Então os bons ficam com os bons, os imperfeitos ficam com os imperfeitos e os muito mais perversos ali, que ainda não descobriram, né, estão lá embaixo, tá? E todos estão vinculados. E aí, durante as muitas vidas sucessivas que a gente tem, as várias encarnações, a gente vai evoluindo dia a dia. E uma coisa boa da evolução, a gente não retrograda. Isso aí não é bom? Excelente, tá? Eu posso estacionar, mas eu não volto. Então, o ponto que eu cheguei agora, eu não volto mais. Ótimo. Temos a evolução do planeta. A evolução do planeta são os aspectos físicos do planeta. Claro que o homem também está agindo no planeta, né? Agravando algumas coisas, a gente está vendo as mudanças climáticas, mas assim como qualquer coisa que existe é material, tem o seu começo, seu meio e seu fim, e um dia o nosso planeta também vai desaparecer, assim como o nosso Sol vai desaparecer. Eu não sei vocês, mas quando eu estava na escola e a minha professora de ciências falou que o Sol ia explodir, porque ele ia ter uma vida lá, um dia ele ia explodir, eu fiquei 2 dias sem dormir. Eu sempre fui uma criança ansiosa. Hoje eu sei que era ansiosa, naquela época não tinha esses nomes, tá? Mas eu fiquei 2 dias sem dormir. Como qualquer criança dos anos 80, não façam as contas, por favor, sejam gentis. Qualquer criança dos anos 80, eu tinha muito medo do fim do mundo, que a gente vivia uma época que as pessoas tinham medo da guerra nuclear. Então eu fiquei 2 dias sem dormir pensando que o Sol ia desaparecer, o mundo ia acabar, né? Olha que bobagem, né, gente? Eu espero nem estar aqui quando o Sol explodir e acabar. Mas isso é um exemplo de que nós sabemos, que a ciência já falou e já comprovou, que tudo tem um ciclo, e o nosso planeta também tem. Teve um momento aqui no nosso planeta que não podia ter nem vida, muito menos vida humana. Os gases e o calor e todas essas coisas impossibilitavam que houvesse vida. Aí depois teve a vida celular e assim foi, a gente tem que ver toda essa evolução na Gênese, né? No livro da Gênese. Então temos a evolução planetária, mas o que esse capítulo vai abranger mesmo é a evolução da humanidade, aquela evolução do grupo de espíritos que estão vinculados à Terra, que apesar de serem tão diferentes, basicamente estão dentro do mesmo grupo. Aí fala, nossa, mas dentro do mesmo grupo, como que pode uma pessoa tão aqui e outra aqui estar dentro do mesmo grupo? Quem nunca estudou numa sala de aula? Eu adoro fazer analogia com sala de aula, pelos motivos óbvios.
tá? Mas uma sala de aula, não tem o aluno que tira 10 e o aluno que tira 0? É a mesma coisa, mas todos aqueles alunos pertencem à mesma série e estão tendo a mesma prova. Eu não dou prova diferente para os meus alunos. A mesma prova que eu dou para o aluno que tira 10, eu dou para o aluno que tira 1. Porque eles estão no mesmo lugar, tendo os mesmos ensinamentos, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos uma média geral de humanidade e a nossa média de humanidade evolui. Aí algumas pessoas devem pensar assim: ué, mas como que pode isso? Chegou uma época que a evolução da humanidade estava lá nos gregos. Os gregos estavam fazendo escultura, estava tendo um governo democrático, uma coisa maravilhosa. De repente nós caímos na Idade Média, onde a pessoa voltou a viver rural. Aí passou a Idade Média, veio o Renascimento, de grandes gênios como Leonardo da Vinci, Michelangelo. Por que isso acontece e de repente parece que a humanidade faz assim de novo? Eu ouvi isso numa palestra uma vez. A gente tem que entender a Terra como um grande hotel. Um grande hotel. Que os espíritos entram e saem. Os espíritos vêm, fazem o que tem que fazer e vão embora. Ensinam o que tem que ensinar e vão embora. Isso aconteceu muito, a gente vê quando estudamos os capelinos, que aconteceu com a civilização egípcia. Como que foi? Os egípcios vieram, porque lá no orbe deles, lá na constelação lá de Cocheiro, de Capela, eles eram muito evoluídos materialmente, muito evoluídos intelectualmente, mas não eram bons. Então, vamos separar, vem exilado para a terra para ensinar o pessoal que estava lá saindo da pré-história ainda. E aí vieram os egípcios e criaram aquelas coisas maravilhosas que a gente não entende até hoje. Muita coisa. Nossa, como que eles sabiam química, como que eles sabiam física, astronomia? O que sobrou da civilização egípcia? Só as obras que eles deixaram, porque os espíritos todos, pode ser que tenha um perdido por aí ainda, mas a maioria foi embora. Os egípcios que estão no Egito hoje, não são aqueles egípcios, eles vieram ensinar o que tinha que ensinar e foram embora. O mesmo se deu com os grandes artistas do Renascimento, porque quando a gente fala em missionário, a gente sempre pensa no Chico, né? O Chico é um missionário, Madre Teresa é missionária, a gente pensa no missionário no sentido de ser bom. Ah, aquela pessoa é boa, ela é um missionário. Não, missionário é qualquer um que tem uma missão. Nós somos missionários também, só que a nossa missão é isso aqui. E ai de nós ainda, que a gente não consegue nem fazer ela bem feita, né? Tem tanta gente que tem uma missão tão pequenininha, mas não consegue. Então, esses grandes missionários que têm missões grandes, podem estar na ciência, podem estar nas artes, né? Por exemplo, Isaac Newton, ele com certeza foi um missionário, né? Não tirou aquilo ali do nada. Einstein, missionário, né? O mesmo que eu estou dizendo, Michelangelo, um missionário, com certeza um missionário, um cara que fazia as coisas que ele fazia naquela época, não pode ser uma pessoa que não seja missionária. Mozart, Beethoven, vieram ao nosso orbe, ensinaram a humanidade o que tinha que ensinar, seja no ramo das artes, da literatura, talvez foram embora, alguns podem ter ficado. Então é assim mas a humanidade tem uma crescente e nós estamos evoluindo, e esse capítulo vai dar muito essa ideia dessa evolução quando vai falar das 3 revelações. Lembra que eu expliquei não sei se alguém estava aqui na última conversa, eu falo como se a gente tivesse acabado de ter a nossa conversa, né? Mas quem estava aqui na última conversa nossa última reflexão do amor de Deus, eu falei que na primeira revelação, como que as pessoas viam Deus? Um Deus de justiça, um Deus Senhor dos exércitos, um Deus que vinha para cobrar, para exigir, severo. Por quê? Porque a humanidade daquela época precisava disso. Eles precisavam daquilo. Segunda revelação, Jesus veio ensinar um Deus de amor. Porque aquela humanidade já podia trocar a justiça pelo amor. E aí veio a terceira revelação com o amor de Deus, pensando nesse Deus mais imaterial, tirando essa ideia tão antropocêntrica de Deus, um senhor de barbas que fica lá em cima julgando a gente.
tá? Então a gente percebe essa evolução em cada uma das revelações. Primeira revelação, Moisés. Quem foi Moisés? Vamos começar daí. Obviamente Moisés foi um missionário. Mas por que Moisés veio à terra com essa missão? Porque um grupo de espíritos, obviamente liderados pelo nosso governador planetário, que foi Jesus, que é Jesus, decidiu que a humanidade já podia avançar um pouquinho. A humanidade estava saindo do primitivismo e podia avançar. Então vamos colocar alguém ali para puxar essa galera. E aí escolheu que essa pessoa viria para os hebreus. Por que os hebreus? Porque os hebreus eram melhores do que os outros na época? Não. É porque os hebreus acreditavam em um Deus único. Então era mais fácil passar a doutrina de Jesus, a lei de Deus, quem já tinha essa crença do Deus único, tá? Então, essa coisa de povo escolhido, cuidado, vaidade isso daí, não povo escolhido, né? Deus não escolhe ninguém. Então, escolheu no sentido de que seria melhor que viesse entre os hebreus. Mas ele veio como um homem comum? Não. Moisés nasceu na casa real do Egito. Nasceu não, né? Foi criado na casa real do Egito. Porque, apesar dele ser um missionário, ser uma pessoa diferenciada, ele precisava de conhecimento. E esse conhecimento ele não teria se fosse escravo. Então ele foi, pela providência de Deus, que a gente já conversou aqui também, levado e foi criado como um príncipe do Egito, onde ele conheceu a legislação, onde ele conheceu coisas que para ele seria importante para a missão. Então a gente tem que tirar muito essa ideia de que Deus faz brotar tudo na nossa cabeça, viu, gente? A gente tem que correr atrás. As coisas acontecem, mas porque a gente corre atrás? Tudo, só Deus cria do nada, né? A gente não. Então Moisés não foi à toa que ele nasceu ali. E aí a gente sabe toda a história, né? E aí Moisés, como grande legislador que era, né? Deve ser até hoje, deve ser melhor ainda, porque o espírito não morre, é imortal. Como grande legislador, ele escreveu os 5 livros que formam o Pentateuco da Bíblia, que é a chamada lei, que é o primeiro, a Gênese, que ele, inspirado, né, com certeza, muito inspirado por Deus e por todos os espíritos superiores, escreveu como que foi a evolução do mundo, o nascimento das criaturas, o surgimento, de uma forma muito poética, a Gênese. Depois ele escreveu o Êxodo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita gente que não sabe que foi Moisés que escreveu isso. Acha que brotou também de algum lugar, que Deus escreveu com a mão dele. Então, Moisés escreveu, um homem que encarnou na terra, um missionário, escreveu. Êxodo, o que ele conta no Êxodo? Ele conta toda a trajetória de ter tirado os hebreus da escravidão do Egito. E está lá os 10 mandamentos também, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois ele escreveu mais Levítico, Deuteronômio e Números, que é mais um conjunto de leis. Mas a lei aqui a gente tem que separar um pouquinho. Quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, que é o título do capítulo, ele está falando da lei mosaica, que são os 5 livros. Mas esses 5 livros que eu acabei de citar são a lei de Deus? Não. A lei de Deus são os 10 mandamentos. O que veio de Deus são os 10 mandamentos. Porque aqui cabe uma diferenciação entre o que é lei divina e o que é lei humana. O que é lei natural, que vem de Deus, que nunca vai ser destruída, é uma lei que não é irrevogável, e a lei dos homens, que passa, ela é cíclica, cada vez ela vai se transformando. A lei civil, ela se transforma. Então, o que era de Deus, o que veio de Deus, muitas pessoas discutem como veio, se foi inspirada, se foi escrita direta, né? Mas que veio de Deus são os 10 mandamentos. O resto, Moisés criou uma legislação dura para a época, porque os homens estavam acabando de sair da barbárie. As pessoas, qualquer coisinha, voltavam ao paganismo. Quem que nunca assistiu o filme aí dos 10 mandamentos, né? Bastou Moisés demorar um pouquinho no morro, o povo já fez o bezerro de ouro lá, né? Então qualquer coisa eles queriam voltar. Então tinha que ter a mão firme, tinha que ser severo.
Aquelas pessoas daquela época precisavam disso. Até mesmo os 10 mandamentos, vocês podem ver que os 10 mandamentos é: não matarás, não faça, que nem a gente faz com criança. Não pode. O jeito de falar já é incisivo. Nesse momento eu trouxe uma coisa interessante, que também muita gente nunca ouviu falar, e eu trouxe aqui, tá? O primeiro mandamento, que a gente fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, ele não é bem assim. O primeiro mandamento fala o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo que está acima no céu ou embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorarás e não lhe renderás culto soberano. Esse é o primeiro mandamento. Só que Kardec, no nosso evangelho, ele tirou um pedacinho. Não acaba aí esse texto do evangelho. Ele segue falando o seguinte: depois de tudo isso do culto soberano, ele fala: porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso e puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então esse é o texto completo. Por que Kardec tirou? Porque quase todas as Bíblias daquela época mudavam esse trecho. Por quê? Como que Deus vai fazer pagar a terceira e a quarta geração? E aí a Bíblia vai trocar, ela vai falar que pune até a quarta geração e não na quarta geração, para ficar uma coisa que combine com a ideia de uma existência só. Porque a Igreja Católica e as outras igrejas, elas pregam quantas existências, quantas vidas? Uma só, uma única existência. Então, não tem como entender, mas nós que acreditamos, e esse trecho que eu tirei foi da FEB, foi de um trecho de 1947 da FEB, onde ele explica o seguinte: esse trecho já dá uma noção para a gente da reencarnação. Quem é a terceira e a quarta geração? Somos nós de novo que estamos nascendo, porque nós geralmente convivemos com a segunda geração, nós convivemos com os nossos pais e com os nossos avós, né? E naquela época, quando a expectativa de vida era muito pequena, mais ainda, as pessoas não conheciam nem os seus bisavós nem seus tataravós, e como a humanidade era muito pouco evoluída, eles também não tinham muito tempo na erraticidade não, né? Era quase compulsório o negócio. Então a terceira e a quarta geração eram as mesmas pessoas. Por isso que Deus punia. Na verdade Deus não pune, né? Eles iam colher o que eles plantaram. Eu trouxe isso aqui que eu achei bem interessante, tá, gente? Mas segue o bonde. Aí vem a segunda revelação, que é Jesus. E já começa, o capítulo fala: não vim destruir a lei. E eu já acho isso maravilhoso, porque olha a humildade. Não vim destruir a lei. Se tem uma pessoa que podia destruir qualquer coisa, era Jesus, né? Gente, o Espírito de maior grandeza que nós temos aqui, que pisou no orbe, ele podia destruir alguma coisa, mas ele não destruiu nada. Ele deixou claro que ele não veio destruir a lei. Então, ele se coloca numa situação de humildade, deixando claro que o que ele queria era apenas nos ajudar. Eu não vim destruir nada, eu vim ajudar vocês. Olha que humildade. E aí o que Jesus faz? Primeira coisa que eu acho interessante é que Jesus não desrespeita as leis da época, mesmo achando muitas vezes que as leis eram severas demais. Jesus não desrespeitava, tá? Mas ele trabalhou em dia de sábado, né? E ele vai falar que no sábado foi feito para o homem e tal, mas as leis mesmo, aquelas mais severas, ele não desrespeita. A gente vê muito isso naquela da moeda. Quem que devemos dar essa moeda? Quem que está na moeda? É César. Dai a César o que é de César, né? Outro momento que eu acho fantástico, a mulher adúltera. Chegaram, trouxeram a mulher, todo mundo conhece essa passagem, vou só contextualizar. Trouxeram a mulher, entregaram, falou: a lei de Moisés manda que a gente apedreje, porque ela foi pega em adultério. Jesus podia ter falado: mas coitada dessa mulher, ela não pecou sozinha. Ele tinha argumentos para isso,
Mas, primeira coisa, que o tempo de trabalho dele acabava ali. Porque ele já ia ser acusado de heresia e a prisão dele seria mais rápida do que ele pensava. E ele precisava de tempo para tocar o coração de todos que ele precisava na época. E ele quis mostrar que mesmo diante de uma lei severa, a gente pode ser melhor que aquilo. Eu acho que o grande ensinamento de Jesus, quando a gente fala nisso, não vim destruir a lei, está nessa passagem da mulher adúltera. Porque ele não falou, beleza, a lei existe. E aí o que ele fez? Começou a escrever na areia, né? Diz que os mais velhos se aproximaram, foram embora, né? Porque ele falou, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, e ficou escrevendo. A galera ia lá e indo embora. Então ele mostrou que mesmo diante de uma lei severa, a gente pode exercer o perdão, a gente pode exercer a indulgência e sermos melhores, né? E aí o que aconteceu com a mulher? Precisou cumprir a lei de Moisés? O que valeu ali? A lei de amor, que foi a lei que Jesus ensinou. E aí nesse momento Jesus rompe o olho por olho, dente por dente, o ódio, a vingança, que era muito uma prática da época, para o amor. Pode ser desse jeito, mas também pode ser com amor, pode ser com perdão. E ele ensinou o perdão, a indulgência, né, e todas as coisas aí que a gente sabe nessa trajetória maravilhosa do mestre. Aí veio a terceira revelação. E a terceira revelação para nós é o Consolador prometido. Eu digo para nós, porque algumas doutrinas não acreditam que o Consolador prometido que Jesus falou naquele momento que estava reunido na última ceia com os seus apóstolos era o Espiritismo, mas nós espíritas acreditamos. Então a terceira revelação é o Espiritismo, porque o Espiritismo ele vai chegar no mundo numa época propícia. O que Jesus falou quando ele falou do Consolador prometido? Ele falou que ele enviaria o Consolador prometido, porque muito do que ele falou seria esquecido, seria deturpado, seria usado de forma que não era correta, e esse Consolador prometido iria restituir todas as coisas, que é o cristianismo redivido. Quem conhece o Espiritismo, quem vive o Espiritismo, sabe que o Espiritismo é o cristianismo redivido, porque ele não veio também destruir nada. O Espiritismo não veio destruir a lei de Moisés, nem a lei de Jesus. Veio só explicar, porque a gente não entende. O mestre explicou há mais de 2000 anos, né, atrás, e a gente não entendeu nada até agora. E a gente continua tentando entender. Então, é muito interessante que a gente pense nesse Consolador prometido nessa época. Porque naquela época de Kardec, né, no século XIX ali, o que estava acontecendo? A igreja já não exercia tanta força como existia. Talvez se o Espiritismo tivesse tentado surgir lá no século XVII, não tivesse vingado. Ou antes. Por quê? Porque a igreja tinha muita força. O século XIX foi propício por quê? Porque as ideias progressistas dessa humanidade que estava evoluindo tinha acabado de passar a Revolução Francesa. As pessoas estavam com ideias novas, estavam abertas, ideias, né, que estavam trazendo novas luzes, já era capaz de entender as coisas. Mas a igreja ainda não levava a mão de ferro? Levava. A gente sabe que o index da igreja vai acabar só em 1966. Vocês sabiam disso, gente? O index da igreja acaba em 1966. Index da igreja, para quem não sabe, é aquela lista de livros proibidos que você não podia ler. É tão interessante o index da igreja porque ele acaba pelas mãos do Papa Paulo VI, em 1966. E ele é colocado em prática, começa o index da igreja em 1559 com o Papa Paulo IV. É bom para a gente guardar, é uma coincidência, né? Se é que existe coincidência no Espiritismo. Mas, então ainda existia isso. Tanto que os próprios livros de Kardec caíram no index da igreja. Grandes livros. O Tratado de Astronomia de Galileu Galilei, que hoje a gente usa para tudo, né? Estava no index da igreja, né? Os livros. Só que, o que aconteceu? Qual é a grande diferença? Quando os livros do Kardec caíram no index da igreja e tiveram aquela queima no alto da fé, as pessoas, vamos correr. Não,
Aí que ficou interessante. Então a humanidade já estava madura o suficiente para entender, está pegando fogo, botaram fogo no livro, deve ser interessante, vou ler. Entenderam, gente? Então o Espiritismo chega na época propícia, porque os planos de Deus não têm erro. Isso é uma coisa que a gente pode levar para a nossa vida, porque às vezes a gente espera algo numa época errada. Os planos de Deus não têm erro. E o Espiritismo chega no momento ideal, no momento que tinha que chegar, para explicar novamente o Espiritismo, para explicar novamente o cristianismo e fazer o que está no próprio capítulo 1, a união da ciência com a religião. Porque até então, parecia que se a pessoa era cientista, não podia ser religioso. Porque uma coisa desfalava a outra. E não, tudo é de Deus, a ciência é de Deus. Aí a gente fala, nossa, mas tem tanta gente que tem movimento anti-ciência hoje, né? Que é contra a vacina, contra um monte de coisa que é da ciência. Talvez esses espíritos estão reencarnando agora, a última reencarnação deles foi na Idade Média. Lembra que eu falei do hotel? Então, às vezes eles estavam lá na Idade Média. Aí a primeira encarnação depois da Idade Média para eles ainda está naquela época de ciência. Mas a ciência é de Deus. Tudo que a gente cria é de Deus. As coisas boas, né? Deus dá os instrumentos para a gente criar as coisas boas. E se a gente faz alguma coisa ruim, é porque a gente constrói as coisas ruins. Então essa ciência que só o Espiritismo consegue trazer para a religião, é muito importante a gente ver isso, né? Porque as outras religiões, se elas andarem de mãos dadas com a ciência, muito dos seus dogmas acabam, porque hoje as pessoas não acreditam mais. A gente viu naquele caso daquele menino que foi santificado, não sei se ele foi santificado ou foi beatificado, o Carlos Acutis, santificado, né? E se fosse há um tempo atrás, a igreja jurava de pé junto que o corpo dele não desmanchou pela graça de Deus. A igreja já assume que foi feito o procedimento dele, que o corpo dele não é incorruptível, né? Por quê? Porque hoje qualquer criança consegue provar que a matéria se desfaz. Então esse fantasioso que as religiões criam, a ciência destrói, como o sol que destrói as sombras. Então, por isso que não podia andar junto. Mas nós, espíritas, que podemos encarar a verdade face a face, né, na razão, a gente não tem medo da ciência. E aí entramos no final do capítulo que fala da nova era. O que é a nova era? É o que a gente está vivendo. As informações chegando para a gente com a velocidade da internet. E nós temos que saber usar essas informações. Temos que estar atento a essas informações. Mas também temos que estar atento ao nosso próximo. Porque se Moisés deixou para a gente os 10 mandamentos que Deus, né, enviou, Jesus trocou os 10 mandamentos por 2. Amarás Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que pensar nesse próximo que está conosco, que é da nossa família, que é o nosso amigo, que é o nosso vizinho que dá trabalho, que é o nosso patrão chato que pega no pé, mas são os nossos próximos, para que a gente entre realmente nessa nova era. Porque a gente fala, mas a gente vive bem aqui no Brasil. Só que o planeta não é só o Brasil, gente. Nós temos no planeta países onde as pessoas têm uma religião tão arcaica como as religiões medievais, onde as pessoas ainda apedrejam outras pessoas, como na época de Jesus. Então é preciso que a humanidade mais esclarecida, que eu acredito que somos nós, que temos a liberdade religiosa aqui no Brasil, temos liberdade de pensamento, precisamos vibrar pelo nosso planeta, precisamos fazer alguma coisa e não precisamos destruir nada, né? Nesse Nova Era fala que Santo Agostinho, porque as pessoas questionam, nossa, Santo Agostinho foi um dos pais da igreja e ele que criou muita coisa da igreja católica, depois ele apareceu falando para Kardec. Por quê? Não tem como. Claro que tem, porque depois que ele conheceu as verdades espirituais, ele veio e falou, não, era tudo bom, mas pode ser melhor, e explicou as coisas. Nesse capítulo tem uma declaração muito interessante de Santo Agostinho, dizendo que a gente pode sempre olhar para o futuro, olhar com carinho, e sem ficar apegado, até porque já foi dito que a religião do futuro não será o Espiritismo, mas com certeza terá as ideias espíritas que nós acreditamos.
Muito obrigada. Fiquem com Deus.